Seja bem-vindo ao podcast Casa Zou. Passa como se fosse só mais uma palavra, sabe? Que é o início de tudo. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E essa palavra diz muito para mim, porque eu me recordo que eu passei por um período bem difícil da minha vida, e no momento que eu estava naquela situação, a única coisa que eu via assim era, e eu perguntei, sabe, Deus, cadê você, cara? Né? Senhor, cadê você? E a gente que conhece Deus, a gente já se relacionou e teve experiências com Deus, isso não nos restringe de passar por dificuldades, né? De passar por provações e às vezes de passar por situações que a gente nunca imaginou estar passando. E nesse momento, às vezes, a gente se pergunta, cadê Deus? Né? E a gente olha para dentro de nós ou para o nosso redor e parece que tudo está sem forma e vazio. Parece que a única coisa que paira ao nosso redor são trevas. E a grande realidade é que a fé em Deus não é pelo que a gente vê e também não é pelo que a gente toca, mas a fé, a genuína fé, a verdadeira fé em Deus é crer naquilo que não se existe palpavelmente e não se existe aos olhos humanos, mas existe de forma sobrenatural na vida de todos nós. Isso é fé em Deus. E aqui, o meu Deus e o seu Deus, ele inicia uma terra sem forma e vazia, aonde a treva e as trevas exteriores pairava sobre tudo. E é como se num estalar de dedos, num passe de mágica, o Espírito de Deus se põe sobre a terra e ele paira sobre as fontes das águas. E aí Deus libera uma palavra em algo que é sem forma e vazio, destruído, morto. Ele fala: haja luz. E aquilo que é sem forma, vazio, aquilo que estava em trevas e aquilo que a obscuridão, a morte predominava, e um instalar de dedos, como se fosse num passe de mágica, no entoar da palavra de Deus, a luz se estabelece. E para mim esse é o princípio da nossa fé. Não é pelo que vemos e nem pelo que tocamos, mas é pelo que cremos. Então não é pelo que eu vejo ou pelo que eu faço ou pelo que eu recebo, mas é por quem está dentro de mim. E quando eu olho para quem está dentro de mim, o que está à minha volta, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, ou o que eu estou vendo, perde um pouco a importância, porque o que está dentro de mim é superior. Aquele que trouxe luz dentro de mim é superior. Aquele que um dia virou para mim e falou: haja luz, dentro de você, haja luz, é superior. E hoje a gente pode olhar para dentro de nós e falar: existe uma luz dentro de nós, que ela está acima e ela está prevalecendo do que qualquer outra escuridão, sabe? Eu queria que a gente pudesse iniciar hoje com esse entendimento, com esse encorajamento, com essa palavra, que independente do que está à nossa volta, independente do que nós passamos, independente até mesmo do que nós vemos ou tocamos ou sentimos, existe um Deus que em uma só palavra, que em uma determinação, haja luz, a luz paira sobre nós e muda as circunstâncias.
A gente sabe que Deus não é, no bom sentido da palavra, não é um palhaço para fazer uma mágica, mas Ele é um amigo para intervir no que mais nós precisamos. Ele é um amigo fiel. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos exaltar o teu nome acima de todas as coisas. Porque no Senhor há graça, no Senhor há misericórdia, no Senhor há bondade, Pai. Nós não entendemos muitas coisas, Pai. Nós não sabemos de muitas coisas, Senhor. Nós somos vazios e limitados, Pai. Sem o Senhor nós somos escuros. Nós somos sem forma e vazio, Pai. Mas com o Senhor em nós, com a sua misericórdia em nós, com a sua vida em nós, Pai, o nosso interior é transformado. O nosso interior, ele é modificado, Senhor. O que antes era sem forma e vazio, agora passa a ser cheio e com sentido, Pai. Agora passa a ter alegria na tristeza, sorriso nas lágrimas, Senhor, esperança na morte. Agora passa a ter rios no erro, Senhor. Você muda todas as coisas, você transforma todas as coisas. Nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, Pai, e render ao Senhor o nosso amor, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Na alegria, na tristeza, o Senhor é fiel. Na saúde e na doença, o Senhor é fiel. Na fartura ou na pobreza, o Senhor é fiel. O Senhor decidiu ter um voto sobre nós de fidelidade em todo o tempo e a todo custo. E nós queremos retribuir isso a Ti, Senhor, com o nosso coração. É a única coisa que podemos te dar, Senhor. De riquezas você não precisa, Pai. Você não precisa de bens. Você não precisa de patrimônios, Pai. Você não precisa de riquezas. Você não precisa de ações humanas. Você não precisa de nada que a nossa mão, os nossos braços possam te proporcionar. Mas um coração contrito e quebrantado, a Tua palavra fala que você não despreza. A Tua palavra fala que os seus olhos estão sobre a terra, à procura daqueles que verdadeiramente te buscam e te invocam. Então, Pai, nós queremos colocar o nosso coração agora diante de Ti, de forma verdadeira e genuína, Senhor. Que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Você é o início e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Você, Pai, é o consumador da nossa fé. Você é a nossa esperança. Você é o nosso braço forte. Em você estão os nossos sonhos. Em você estão as nossas esperanças. É por você que nós aguardamos, Jesus. É por você que nós ansiamos. Todas essas coisas vão passar. As riquezas vão passar. A saúde vão passar. Os casamentos vão passar. Os empregos vão passar. Os bens vão passar, Pai. Todas as coisas passarão. Mas a sua palavra e a sua fidelidade permanecerá de eternidade em eternidade. E é no seu amor que nós queremos nos aliançar essa noite, Pai. Queremos deixar ali fora, queremos deixar fora daqui, Senhor, tudo que não condiz com o Teu coração. Todas as coisas que afastam o nosso coração de Ti, Senhor. As nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas perguntas sem respostas, Senhor. Nós queremos deixar lá fora, Pai. O que nos importa agora é o Senhor. O que nos importa agora é o Teu coração, Pai. O que nos importa agora é a Sua vida em nós. A Sua vida em nós é a esperança de glória. A Tua vida em nós é uma esperança futura. E é isso que nós desejamos, Senhor.
É isso que nós queremos, Pai. Ajuda-nos a te dar algo que é precioso essa noite. Ajuda-nos a entregar o nosso coração por inteiro a Ti, Pai. Retira de nós, extrai de nós, como um perfumista extrai das flores, Pai, o melhor dos aromas, Pai. Extrai de nós uma adoração e um culto que Te alegre, que traga um perfume às Suas narinas, Senhor. Extrai de nós o que é necessário para o Teu coração, para trazer alegria para o Teu coração. Extrai de nós, Jesus. Extrai de nós, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Eu queria te convidar que você pudesse ter uma oração pessoal agora. Nós queremos dar 1 minuto, 2 minutos mais ou menos, antes da gente entrar com canções, para que você tivesse uma oração pessoal. Se você quiser que seja audível, se quiser fazer em silêncio, mas faça uma oração pessoal essa noite. Expressa ao Senhor o teu coração, o que o teu coração sente a respeito de Deus. Quem é Deus para você? Eu queria te convidar a fazer essa oração ao Senhor essa noite. Expressa o teu coração a Ele. Nós vamos dar 1 minuto para você poder ter essa intimidade com o Pai. Amém?
dedicar o seu melhor louvor ao Senhor nesse momento. Dedicar totalmente com tudo que você tem, com tudo que você é. Mergulhar nesse momento como se fosse o último. Viver as nossas vidas como se fosse o último dia. Totalmente dedicado intensamente ao Senhor. Porque Ele é digno. Só Ele é digno. Só Tu és digno, Jesus. Só Tu és digno da canção que sai do nosso lado.
falhará. Nunca, nunca. A nossa esperança está em Ti. Tudo que somos, tudo que fazemos está em Ti. Tão bom. Mas um Deus tão bom. Tua bondade tem nos alcançado dia após dia. Declararemos dia após dia sua tua bondade em nossas vidas, porque tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom. Agora, tu és tão bom pra mim. Quando falamos que Ele é bom, Ele vem ao nosso favor. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom, Senhor.
tempestade ou dias de sol, tu me amas. Tu me amas. E no vale ou na alta montanha, na tempestade ou dias de sol, tu me amas. Tu me amas. E no vale ou na alta montanha, na tempestade ou dias de sol, tu me amas. Tu me amas. No vale ou na alta montanha, na tempestade ou dias de sol, tu me amas. Eu sei, tu me amas. E no vale ou na alta montanha, na tempestade ou dias de sol, me amas. Tu me amas.
E nunca irá mudar. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É só aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nunca haverá. Nunca haverá. Nunca haverá 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 lugar melhor. Aqui com você é onde eu consigo ser
sair, é só você ficar. Quero estar nesse lugar. Até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, Jesus. Aqui, ó, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Ó, se estendesse os céus, ó, se descesse aqui, ó, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Ó, se estendesse os céus, descesse aqui, ó, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Ó, se estendesse os céus, ó, se descesse aqui, ó, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem lugar. Eu não darei descanso a minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem lugar. Eu não darei descanso a minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Esse lugar. Sabe, eu sinto tanto que essa canção ela soa como uma missão na minha vida, sabe? Soa como uma missão de não me dar descanso até que o Senhor tenha um lugar, até que eu seja esse lugar plenamente do Senhor. Declarar desejo
desejos do nosso coração, Senhor. Declare coisas que estão no seu íntimo, Senhor. Coisas que outra hora você queimou e não queima mais. Coisas que você ainda está queimando e amanhã você quer queimar mais ainda. Libere isso nesse momento ao Senhor. Em nome de Jesus, libere isso nesse momento ao Senhor. Forte é você,
faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. A tempestade é você. A chuva forte é você. Vento forte é você. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Todas as coisas foram feitas a partir de ti, para ti. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo é Deus, Senhor, tudo é Deus. Tudo é Deus, Jesus, tudo é Deus, Jesus. Tudo é Deus, Jesus. Pai, apresentamos a vida do Jade diante de ti, Senhor, da sua família, da sua casa, Pai. O Senhor venha a abençoar eles grandiosamente, poderosamente, Pai. Que o lar deles seja cheio da tua presença, mais e mais, Senhor. Que o lar deles seja um lugar de repouso para ti, Jesus. Que o Senhor encontre amigos ali, Senhor. Que o Senhor compartilhe coisas do seu coração. Senhor, nós nos submetemos àquilo que o Jades carrega, Pai. Abra os nossos ouvidos, Senhor, os nossos corações, para entendermos e absorvermos, Senhor, e vivermos aquilo que o Senhor quer falar conosco através da vida dele, Pai. Amém. Desejamos grandiosamente, Senhor, com grandes expectativas, Pai, que todas as mensagens desse ano, Senhor, todas as palavras que vierem até nós, Senhor, elas não sejam somente palavras, Pai, que entram em nossos corações, em nossas vidas e passam, Pai, mas que nós venhamos a absorver elas, Pai, e reproduzi-las, Senhor, e vivê-las, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, libera essa graça, esse favor sobre nós, Senhor. É isso que nós choramos, é isso que nós oramos a Ti essa noite, Pai, e te agradecemos, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos, tá? Eu já vi em algum lugar. Já vi de onde, sabe? É parente do Luiz? Conhece. A gente está em algum lugar. Você também é parente do Luiz? Deve ser bom aniversário, alguma coisa assim. Sejam bem-vindos, tá? Vocês também, sejam bem-vindos.
Já apresentou o visitante? Não sei. Um pouquinho atrasado. Desculpa, irmão, eu confundo o seu nome. Alexandre. É porque tem um outro que é Delano, não é? É o outro. É a sua esposa? O nome dela? Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia. Glorinha, eu vou perguntar. Amém. Eu queria fazer mais uma oração, se puder. Feche seus olhos. Pai, eu te peço para que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para que o Senhor nos dê revelação essa noite. Eu te peço, Pai, para que o Senhor nos dê um vislumbre, Senhor, da Tua glória, de quem o Senhor é. Pai, que eu possa conseguir transferir esse sentimento de esperança que está dentro de mim, Senhor. Esse sentimento a respeito da glória futura, a respeito de quem o Senhor é, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Pai, imprime essas palavras no coração de cada irmão e irmã que está aqui. Abre nossos corações, abre nossos olhos espirituais para que a gente possa ver a Tua beleza, contemplar a Tua glória, desejar a Tua glória, desejar o Senhor, Pai. Abre os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a gente estava cantando aquela música, você estava falando sobre olhar, eu não tinha ouvido ainda, sobre olhar para o Senhor, eu estou confundindo, mas sobre ser transformado, eu me tornar esse lugar. Seja uma canção espontânea. Uma canção. E como é que é? Pode repetir? Não só a frase. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, só você ficar. Acho que tem muito a ver assim, com o que eu vou falar. Assim. E quando ele estava cantando isso, eu estava lembrando de um texto que Paulo fala em Romanos, que ele diz assim: toda a criação ela geme com dores de parto, aguardando ardentemente a revelação dos filhos de Deus. O texto continua, e não somente a criação, mas também nós gememos, aguardando a adoção. Por que Paulo está falando que nós gememos? E o sentimento que eu estava quando eu estava ali adorando, e muitas vezes eu tenho esse sentimento quando eu estou orando, eu estou expondo quem eu sou para Deus. E na maioria das vezes não é uma coisa muito bonita quando eu exponho quem eu sou para Deus, tudo que está dentro de mim. Né? Tem um pregador que ele fala assim: irmão, só eu sei o cheiro que tem quando eu estou lá sentado no trono, lá no vaso. Ali eu sei o cheiro, ali eu sei que fede. Ou seja,
Existem coisas em nós, e se você olhar com os olhos de Deus, os defeitos que nós temos, são coisas tão terríveis, sabe? Mas ao mesmo tempo Deus nos ama tão grande. Não sei se você já tiver esse sentimento de você olhar para você e você sentir uma agonia. Aquele sentimento de eu não quero mais isso, mas ainda estou nessa carne, eu quero ser liberto. Já teve esse sentimento? De querer ser livre de você mesmo. É exatamente isso que Paulo está falando ali, naquele texto. E a palavra de hoje tem a ver um pouco com isso. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus 18. Mateus 17. Mateus 17, versículo a partir do 1. Hein? Mateus 17. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu a particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Vou ler de novo. E transfigurou-se. Você pode destacar essa palavra para você? Transfigurou-se. Amém? Agora, abre sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 29. Lucas 9, 29 diz assim: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Queria que você destacasse isso. A aparência do seu rosto se transfigurou. Tá? E no texto que a gente leu antes, em Mateus, diz que o seu rosto resplandeceu como o sol, os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Talvez de todas as experiências que os apóstolos tiveram com Jesus, na minha opinião, no período do ministério de Jesus, essa acho que foi uma das maiores experiências que eles tiveram com Jesus. Eles já tinham tido muitas experiências com Jesus, mas nesse momento aqui, Jesus ele pega Tiago, o apóstolo Tiago, o apóstolo João e o apóstolo Pedro, e leva eles para um monte, para um tempo de oração, e ali ele se transfigura diante deles. A Bíblia diz que o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes se tornaram brancas, e aparece Moisés e Elias conversando com eles. E acho que em Lucas vai dizer que a glória de Deus desce numa nuvem, e eles ouvem a voz audível de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi uma experiência assim transcendental, surreal que eles tiveram com Jesus. E o que me chama a atenção aqui é que eles nunca tinham visto Jesus dessa maneira. Eles conheciam Jesus no dia a dia, Jesus normal, Jesus. Eles nunca tinham visto Jesus desse jeito, nesse nível assim, brilhando, com o rosto resplandecendo, suas vestes, não sei de que cor eram, mas ficaram totalmente brancas como a luz. E eles ficaram tão impactados com isso, e Jesus disse para eles guardarem segredo e não contassem isso a ninguém. Você só vê essa experiência depois num outro lugar, lá em Apocalipse.
quando o apóstolo João é arrebatado, e aí ele está diante de um ser que aparece para ele. Esse ser tem o rosto resplandecente como o sol, suas vestes brancas, seu cabelo branco, seus pés reluzentes como latão. E é quem? O próprio Jesus, novamente se apresentando dessa maneira, né? São as únicas duas vezes que você vê Jesus desse jeito, na transfiguração e lá no livro de Apocalipse. E a palavra aqui que me saltou foi essa palavra, transfigurou-se. A Bíblia poderia simplesmente dizer: o seu rosto resplandeceu e suas vestes ficaram iluminadas. Mas o que diz aqui? Ele transfigurou-se. Alguém já ouviu essa expressão transfigurar? Ou destransfigurar, que é mais usado, né? Por exemplo, você ouve um acidente que foi muito feio, e teve um acidente de moto, eu ouvi isso há umas semanas atrás, uma pessoa tinha sofrido um acidente de carro, e ela ficou com o rosto desfigurado, né? O que é o rosto desfigurado? Você não reconhece a pessoa. É um outro rosto. E transfigurar-se também é a mesma expressão. Porque literalmente a palavra no grego aqui é a palavra metamorfo, que significa literalmente mudar de forma. Por isso, metamorfose, né? A borboleta, quando ela sai do casulo, ela é só uma lagarta, mas depois ela é um ser completamente. Ela sai do casulo e se torna um ser completo. Quer dar um exemplo aqui? E ela se torna uma coisa completamente diferente. Isso se chama processo de metamorfose. Jesus se tornou ali uma outra pessoa. Imagina você andar com Jesus durante 3 anos, você vê o rosto dele. Jesus era uma pessoa, era um ser humano, normal, comum. E de repente você olha, você não reconhece. Não, ele está de um jeito que você não reconhece, transfigurou-se. Você sabia que era ele não tinha outra pessoa ali, mas ele está de um jeito completamente diferente. Estão conseguindo se colocar no lugar dos discípulos? Porque o que tinha ali? Jesus, ele manifestou a sua glória diante dos discípulos. E isso era uma coisa que eles ainda não tinham visto. Porque Jesus, quando ele veio à terra e se fez carne, ele deixou a sua glória nos céus. Ele deixou a sua glória. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Deixou aquilo e veio e se fez carne como nós. Em João capítulo 17, versículo 5, diz que Jesus deixou a glória que ele tinha com o Pai, né? A Bíblia diz que quando ele ressuscitou em glória, em corpo glorioso. E aí, quando Marta chega para Jesus lá no túmulo, ela diz assim para Jesus: onde é que colocaram o corpo de Jesus? Ela está olhando para Jesus, ela está falando com Jesus, e ela não reconhece Jesus, porque agora Jesus estava com o seu corpo diferente, glorificado. E aí, ao ponto de ela achar que era um jardineiro, ela não reconheceu o mestre. Quando Jesus diz Marta e chama ela pelo nome, ela diz: mestre, é você. E aí sim ela reconhece. Depois da ressurreição também, quando Jesus ele se apresenta para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quem lembra dessa história? Eles estão caminhando e aí de repente aparece Jesus e eles eram discípulos de Jesus. Como é que você anda com alguém e de repente você simplesmente não reconhece a voz, o rosto? Não entendendo onde eu quero chegar?
E aí Jesus começa a conversar com eles, a explicar as escrituras com eles durante um bom tempo, um bom caminho. Fica algumas horas, eles não reconhecem, eles chamam Jesus para ir para a casa deles, Jesus vai para a casa deles, e aí quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem, e aí eles entendem que aquele era Jesus. Eu fiquei pensando, meditando muito sobre isso, porque eles simplesmente não reconheceram Jesus, e Jesus estava de uma forma diferente, ele estava de uma forma gloriosa. E o único lugar na Bíblia onde você vê de novo essa palavra transfigurar, essa palavra metamorfo, é lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Abre aí, vamos ler. Segunda Coríntios 3, verso 18. Fechou? 2 Coríntios 3, 18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A palavra aqui para transformados é a palavra metamorfose, que significa literalmente ser mudado de forma, ser transformado numa outra coisa. E o contexto que Paulo está falando aqui, ele está falando sobre Moisés. Vocês lembram? Qual foi as únicas duas pessoas na Bíblia que o rosto resplandeceu? Uma foi Jesus e a outra foi o próprio... Quem, gente? Moisés? Certo? Tem até uma curiosidade que, não sei se vocês já repararam, vocês já viram uma estátua muito famosa de Michelangelo, retratando Moisés. Aí Moisés tem 2 chifres. Nunca viram isso? Reparem só, nunca ninguém reparou, mas vocês já viram essa imagem? Moisés, ele fez Moisés com 2 chifres, porque na Bíblia fala que havia chifres em Moisés, mas eu vou explicar isso. Aí ele confundiu e colocou 2 chifres literais em Moisés, mas não é que era chifre, ele estava resplandecendo ao ponto de sair raios do rosto dele. Sabe quando você põe a luz sobre um espelho ou alguma coisa assim, sai aqueles raiozinhos? Igual aquele desenho que criança faz de sol, aí faz aqueles raiozinhos de sol. É a mesma coisa, o rosto de Moisés ficou resplandecente. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ler do versículo 7 para a gente poder entender. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Presta bem atenção nessa palavra, transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece.
Vocês lembram desse momento quando Moisés está no Monte Sinai e Deus dá as 2 tábuas da lei, Deus se revela para Moisés, isso no Velho Testamento, antes de Jesus ter morrido, antes de Deus ter liberado o Espírito Santo dele sobre nós, ou seja, na velha aliança, na antiga aliança, e Moisés está diante de Deus ao ponto do seu rosto começar a resplandecer. E a Bíblia diz que quando Moisés sai da presença de Deus e vai até o povo entregar a lei, o seu rosto estava igual uma lâmpada 220, estava resplandecendo como o sol. E as pessoas ficaram com medo e colocaram um véu no rosto de Moisés para que não pudessem ver o brilho do rosto dele, porque estavam com medo disso. Só que aquele brilho, aquela glória, com o tempo foi se apagando. Cada vez que ele ia à presença de Deus e voltava, o brilho era um pouco menor. Até chegar ao ponto que ele usava o véu, não para esconder o brilho, mas para esconder a falta do brilho. Porque aquele brilho, aquela glória, era transitória, ou seja, passageira, ia acabar. Estão entendendo? Tem alguém boiando aqui ou não? Nem todo mundo dá para compreender? Aquela glória, aquilo que ele viveu, foi tremendo. Quem gostaria de ter uma experiência no Monte Sinai, vendo a revelação de Deus, a glória de Deus a ponto do rosto resplandecer? Eu gostaria. E aquilo foi tremendo, mas foi passageiro. Agora Paulo está dizendo que nós estamos na nova aliança, debaixo da dispensação do Espírito, debaixo de uma glória que ela, ao invés de se apagar, ela cresce. Ela não se apaga, muito pelo contrário, ela vai crescendo e crescendo, porque Moisés ele usava o véu, mas quando veio Jesus ele rasgou o véu, não existe mais véu. Esses dias eu estava orando, eu estava dizendo, Senhor, obrigado, porque não existe mais véu, nunca mais existe mais véu, nunca mais existe separação, o caminho ficou aberto para sempre diante de Deus. Isso é glorioso. E Paulo está dizendo que agora nós não temos um véu, estamos diante do Senhor pelo Espírito Santo que está em nós. Nós estamos contemplando a glória de Deus, porque quando a gente entra num momento de adoração como esse, entra na presença de Deus, a gente está contemplando a sua glória. Quando você entra na presença de Deus e a presença de Deus começa a tocar você, você está entrando na glória de Deus. Quando você absorve a palavra de Deus, a glória de Deus está entrando dentro de você, porque agora tem o Espírito Santo dentro de você. Moisés não tinha isso, a glória dele se apagou, mas a nós está aumentando. Aumentando, aumentando e aumentando. Isso está transformando a nossa vida ao ponto de um dia isso ser tão forte, que vai transformar todo o nosso corpo, ao ponto de nos levantar da terra, do túmulo. A glória vai ser tão forte dentro de nós que vai nos levantar do túmulo. A gente vai ressuscitar em glória. E aquilo que é corruptível vai ser revestido de glória e incorrupção. E eu vou ser como Ele é, não em parte, não em metade, mas em plenitude, como Ele é perfeito. Hoje nós estamos vivendo num tempo muito melhor. Por mais que Moisés tenha experimentado aquilo, nós temos uma coisa que naquele tempo eles não tinham: o Espírito Santo dentro de nós, transformando a nossa vida. Jesus disse em João capítulo 17, verso 22, diz assim: eu lhes tenho transferido a glória que a mim me deste, para que sejamos um, como nós somos um. Que glória! Jesus apareceu glorioso, com o rosto resplandecendo, com suas vestes brancas, e a glória que o Pai deu para ele
ele está transferindo a mesma glória para nós. Vocês têm noção disso? De Jesus está transferindo a glória dele para nós, para que nós sejamos como ele é, em seu caráter, em sua maneira de pensar, em sua vida dentro de nós, para que a gente experimente, desfrute daquilo que o Pai é. Eu queria só dar um exemplo. Vem aqui rapidinho. Vou pegar o Vinícius. A Bíblia diz que o Espírito Santo que é em nós, quantos gostariam de conhecer a Deus e entrar em Deus plenamente? Conhecer o coração de Deus. Mas quem pode conhecer a intimidade de Deus? A Bíblia diz que a única pessoa que sabe o coração dele é quem? Ele mesmo, o Espírito dele. Por mais que eu seja amigo, por mais que a Josi seja esposa, ela nunca vai poder sondar o coração dele tão bem quanto ele mesmo. Assim também o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, conhece a intimidade do coração de Deus. Então, aqui vamos colocar representado Deus, e aqui um cristão. Eu sou o Espírito Santo. Toda vez que o cristão ele se achega a Deus pelo Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo transfere o coração de Deus, a glória de Deus, para o nosso íntimo. E isso vai sendo transferido e passado. Porque esse é o ministério do Espírito Santo. Tirar de Deus e dar a nós. Esse é o desejo de Cristo, de compartilhar conosco a sua glória, o seu reino, e tudo que ele tem, tudo que ele é. Então, cada vez que nós damos liberdade ao Espírito Santo, nos submetemos a ele está transferindo o coração de Deus, inserindo no nosso coração. Amém? João 17, verso 24 diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Esses dias eu estava meditando, por que Jesus aparece com o rosto resplandecendo como o sol, com suas vestes brancas como a luz? E você sabe por que Jesus se revela assim? Eu sei que tem muitas coisas, mas tem uma coisa que para mim ficou. Daniel capítulo 7. Você não precisa abrir não, só vou ler para você. Daniel 7, verso 9, diz assim: Daniel teve uma visão do trono de Deus, e ele diz assim: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono como chamas de fogo. Como que Deus é? Seu rosto resplandecente e suas vestes brancas como a luz. Como que Jesus se apresenta? Com o rosto resplandecente e com essas vestes brancas como a luz. Por quê? Porque o Pai deu ao Filho a sua glória. A Bíblia diz lá em Apocalipse: ao que vencer, se vestirá com vestes brancas. Eu não creio que seja simplesmente uma roupa branca. Eu creio que existe um significado bem mais profundo do que isso. Mas eu creio que o que está sendo dito aqui, nós vamos receber da mesma glória que o Pai deu a Cristo. Que esse é o desejo dele em nós. Só que eu não estou falando só da eternidade. Eu estou falando de algo que começou agora.
Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que a gente pode experimentar a glória de Deus, a eternidade, agora. Você não precisa chegar no céu para experimentar o céu, assim como você não precisa chegar no inferno para experimentar o inferno. Né? Tem muita gente que vive um inferno sem ter ido para lá. Eu conheço um monte de gente que vive assim. Você não precisa. Basta você dar essa liberdade na sua vida. Basta você seguir o caminho da desobediência. Você começa a experimentar, cara. É muito ruim viver essas experiências assim. E eu creio que nós também podemos experimentar da paz, da sabedoria, da luz de Deus agora. Eu creio que Deus quer começar a nos revestir dessa glória agora. Não lá na eternidade, mas agora. E é como Paulo diz, a gente está com o rosto desvendado. A gente pode contemplar o Senhor. E às vezes a gente perde tantas oportunidades, porque a gente não contempla o Senhor. Eu creio num princípio que a base da vida do cristão, você pode orar, você pode ler a Bíblia, mas você precisa contemplar Deus. Contemplar Deus, você precisa tocar, experimentar Deus. Deus não é uma teoria, um livro que você leu. Deus não é uma música que você ouviu, uma pregação que você está ouvindo aqui, por mais boa que seja. Deus tem que ser experimentado, tocado. Os grandes homens de Deus não foram transformados porque leram um livro. Os grandes homens de Deus foram transformados porque tocaram em Deus, foram tocados por Ele. A Bíblia diz que Isaías viu a glória do Senhor. E ele caiu prostrado e disse assim: ai de mim que sou pecador, porque os meus olhos viram o Rei. E ele teve a sua boca, os seus lábios purificados naquele momento. Ele foi transformado. E ninguém se torna a mesma pessoa toda vez que a gente é tocado por Deus, toda vez que a glória de Deus nos toca e nos transforma. Eu creio que o preço que Jesus pagou na cruz não foi só para perdoar os nossos pecados. Jesus não morreu na cruz só para dizer: olha, seus pecados estão perdoados. Porque não seria suficiente. Não é suficiente ter os pecados perdoados. Porque se você tem os pecados perdoados, se você não tiver a vida de Deus dentro de você, o que você vai fazer depois que seus pecados forem perdoados? Você vai cometer novos pecados. Mas se você é perdoado e a vida de Deus começa a entrar em você, você é transformado. Essa é a diferença entre cristãos e cristãos, entre os maduros e os não maduros. Você já viu, cara, cristão que às vezes é muito cheio de conhecimento, mas a vida dele é um cara arrogante, soberbo, vaidoso. Esse não é Jesus, porque Jesus não é arrogante, Jesus não é soberbo, Jesus não é vaidoso. E ele é a pessoa que tem mais conhecimento do universo. Por quê? A teoria não é suficiente. Conhecer, ouvir uma pregação não é suficiente. A gente precisa experimentar Deus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, você tem que provar. Você tem que ver com seus olhos. Pode falar de Jesus para você, mas se você não experimentar, você nunca vai saber. Você nunca vai experimentar a vida de Deus em você. Eu creio que problemas na nossa vida poderiam ser sanados se simplesmente a gente entrasse na presença de Deus. Eu creio que... vou abrir uma coisa aqui da minha vida. Eu passei por um momento de crise na minha vida em 2014, mais ou menos. Foi um tempo assim bem ruim. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade, eu estava trabalhando, eu estava fazendo um monte de coisa, e eu estava num relacionamento também que eu tinha me frustrado muito. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, e eu estava assim muito cheio de coisas dentro de mim, ao ponto de eu andar muito ansioso. Eu lembro que o professor passou um trabalho na faculdade para mim,
que eu fiquei tão preocupado, que eu não dormi direito. E quando chegou o dia de apresentar o trabalho, eu tive como é que fala? Aceleração cardíaca. Estava com o coração perto. Oi? Taquicardia. Eu nunca tinha tido isso, cara. Eu sempre tive uma saúde boa, mas eu tive, meu coração acelerou, eu fiquei tonto. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E conversando com um amigo falou assim para mim, já disse que eu estou psicólogo. E eu falei, cara, eu vou procurar, porque eu não estou bem. E aí eu fui procurar um psicólogo e eu lembro que eu fiz 2 sessões de psicólogo, foi muito bom. Assim, foi realmente algo que fez bem para mim. Mas eu lembro que uma coisa que eu estava saindo do psicólogo, o Senhor falou comigo, Jade, entra no teu quarto, pega o teu violãozinho e me adora. E eu lembro que eu fui no meu quarto, peguei o violão e comecei a cantar uma canção. Eu lembro que foi 5 minutos, não foi nada mais do que isso, 5 minutos. Eu senti tanta presença de Deus, e aquilo limpou tanto meu coração, me trouxe tanta paz. As sessões do psicólogo, você sabe, não é barato, né? E é em torno de 1 hora, 50 minutos a 1 hora. Deus fez em 5 minutos o que em 2 sessões do psicólogo não conseguiu resolver dentro de mim. E eu fiquei bem. Porque Deus quer fazer isso em nós. Deus quer nos encher da sua glória, da sua vida, né? Eu me lembro também que teve um tempo que eu estava para casar e eu estava muito ansioso, também muito preocupado. E, cara, casar, quando você se coloca para casar, você começa a pensar um monte de coisa. Onde é que eu vou morar? Será que o dinheiro vai dar? As coisas que você tem que comprar? Você começa a pensar um monte de coisa. Eu trabalhava na Barra, eu fazia 3 horas de viagem para ir, 3 horas de viagem para voltar, não tinha tempo para nada. Quando eu chegava do trabalho, eu peguei um segundo serviço. Eu chegava em casa, tomava um banho, ligava o notebook para começar a trabalhar até meia-noite, serviço por fora, e depois, ir para outro dia, aquilo começou a me fazer mal, me dar uma angústia, uma falta de paz, um estresse, uma dor de cabeça. E aquilo começou a acarretar em coisas da minha vida, nos meus relacionamentos, na minha vida com Deus. E eu falei, Senhor, como que eu queria ter mais tempo com o Senhor? E ali eu aprendi uma coisa que Deus falou comigo e eu queria compartilhar com vocês. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que ter 2 horas para entrar na presença de Deus. E não é bem assim, né? Deus sabe o que cada um pode dar. Lembra da oferta da viúva? A viúva deu 2 moedinhas, mas o texto diz que ali tinha um monte de rico, dando muito dinheiro, muita oferta. Aí veio 2 moedinhas, veio uma viúva, põe 2 moedinhas, e ela chama a atenção do céu com 2 moedinhas. Por quê? Dentro do que ela tinha, ela deu tudo. E eles deram o que sobrava. Ou seja, aí Deus falou comigo, já, quanto tempo você tem naquele momento? Eu falei, Senhor, sei lá, 15 minutos. E eu me lembro que, falei, Senhor, então eu vou te dar 15 minutos. E eu lembro que uma vez eu cheguei do trabalho, fui para casa, liguei o notebook e antes de ir trabalhar, eu parei. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer nada por 15 minutos. Eu só vou estar com o Senhor. E eu lembro que eu fechei os meus olhos, eu não disse uma palavra, eu só estendi minhas mãos e eu tive uma visão. Eu me vi no pé de uma montanha muito bonita. E tinha um riacho assim, que descia assim, e me trazia muita paz, ver aquele ambiente, ver aquele lugar. E eu via como que Jesus ali perto de mim. E ele não disse uma palavra, ele não disse nada, mas aqueles 15 minutos me trouxe tanta paz, tanta paz. E quando eu
Quando terminou aquele momento, eu sei que tinha passado 15 minutos, mas para mim é como se tivesse passado 2 horas, 3 horas. E ali o Senhor me ensinou algo, que aquele lugar era a eternidade. Eu acessei a eternidade. Por quê? Porque toda vez que a gente entra na presença de Deus, a gente está acessando a eternidade. A gente está desfrutando do céu. Quantos gostariam de desfrutar do céu? Aí você pensa, eu já ouvi muita gente reclamando, Senhor, me leva para o céu, porque eu não aguento mais, né, esse mundo. Mas você pode experimentar o céu aqui. Você pode ter paz na tua vida. Você pode ter a alegria do céu sobre a tua vida. Você pode ter a vida de Deus sobre você. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Eu queria encorajar você a praticar a presença de Deus. Eu tenho aprendido que 5 minutos, às vezes, na presença de Deus, às vezes eu estou no trabalho. Eu largo tudo que eu estou fazendo, vou para o banheiro. E em 5 minutos eu faço daquele banheiro meu lugar secreto, onde eu encontro profundamente com Deus, no banheiro do meu trabalho. Eu já fui batizado, rebatizado no Espírito Santo dentro do banheiro do meu trabalho. Eu fui profundamente renovado dentro do banheiro. Tive que sair de lá disfarçando as lágrimas, sabe? Por quê? Porque Deus é real. E a gente experimenta muito pouco Deus. A gente não, sabe? A gente vive como órfão. Tem um Pai incrível, maravilhoso, mas você não experimenta dele. Feche os teus olhos. Faz a tua oração nesse momento. Fala, Senhor, me ensina. Às vezes minha mente é tão ativa, eu fecho meus olhos, eu imagino 1 milhão de coisas vindo, problemas e coisas para resolver, e minha mente não para. Senhor, faz como você fez no mar, quando estava com os discípulos e disse: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te, diz aos meus pensamentos: aquieta-te, diz a tempestade dentro do meu ser: aquieta-te. Eu agora vou acessar o Senhor. Eu vou acessar o céu. Põe as tuas mãos. Eu queria te pedir para você pôr as tuas mãos em posição de receber. Como quem recebe algo. É de graça. É para você. Espírito Santo, eu te peço que você ministre nesse momento aquilo que cada um necessita. Talvez o que a gente esteja precisando receber só dependia de um momento, de parar, de ouvir o vento, ouvir o Espírito Santo, ouvir o Senhor, experimentar o Senhor. Às vezes você não precisa falar nada. Ele está aí com você. Deus está dentro de você. Ele não está a 1 milhão de quilômetros. Basta você simplesmente se render. E quando você rende, Ele começa a trabalhar no teu coração. Ele começa a falar com você. Não precisa de força, não precisa de nada. Por quê? Porque Ele já fez tudo. E tudo que você precisa fazer é entrar em sua presença. Tem coisas que você nunca vai conseguir mudar, mas em 5 minutos na presença dEle, quem sabe, tudo muda para sempre. Assim como Jesus é cheio de glória, glória nele não falta. Se te falta, Ele tem de sobra para dar a você. Se te falta vida, Ele tem de sobra para dar a você. Se te falta paz, Ele tem de sobra para dar a você. Se te falta alegria, Ele tem de sobra para dar a você. Se é cura que você precisa, apenas receba. Se é cura da tua alma, apenas receba.
Se você não consegue se libertar de um vício, se libertar de alguma coisa, apenas entra na presença dele e receba. É de graça. Ele já comprou, ele já pagou isso para você. Tudo que ele deseja e está esperando é que você receba. Uma vez eu estava tão angustiado porque Deus não respondia às minhas orações. Eu dizia, Senhor, por que você não me responde? Por que você não me responde? E aí eu tive uma visão. Eu vi Jesus de braço cruzado para mim. E eu disse assim, Senhor, por que você está de braço cruzado quando eu estou te pedindo há tanto tempo? Eu disse, Jales, eu só estou esperando você receber, porque eu já liberei. Já liberou sobre você. Você apenas toma posse e recebe. Se você fala em línguas, eu quero te encorajar a falar em línguas nesse momento. Tire um momento para falar em línguas, para orar ao Senhor. A glória de Deus está aqui nesse lugar. A presença de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está passeando sobre o seu coração. Não se apresse em sair da presença dele. Não se apresse em correr. Não se apresse, esquece, deixa de lado os problemas que estão lá fora. Começa a apenas falar em língua. Você não precisa falar nada no natural. Você não precisa dizer, Deus, por favor, não precisa. Apenas entra. É só isso. É simples. Deus está facilitando as coisas para você essa noite. Deus está tirando o jugo dos teus ombros. Deus está tirando o